Olá! Para você que não me conhece, eu sou o professor Ricardo Narciso e seja bem-vindo ao nosso canal de Teologia. Em nosso encontro de hoje, eu quero conversar com você sobre cultura e liturgia. A partir do quarto século até a Reforma Protestante, ocorrida no século XVI, a separação do clero também separou a liturgia de toda e qualquer participação do povo, mantendo-a ritualística, formal e praticamente intacta. É certo que no século XI o Papa Gregório VII introduziu o canto gregoriano na liturgia, e outras poucas modificações ritualísticas foram introduzidas então. Entretanto, com a reforma, duas linhas teológicas se destacaram e produziram dois ramos mais característicos de liturgias praticadas. E aí eu estou me referindo às posições abraçadas por Martinho Lutero e também por João Calvino. A diferença pode ser pequena entre essas duas liturgias, mas as consequências em termos do uso da cultura, essas são imensas. Lutero defendia que toda e qualquer manifestação cultural que não seja proibida pelas Escrituras pode ser utilizada na adoração a Deus. Tudo o que ele requeria eram os ritos da igreja, que não deveriam conflitar com a orientação das Sagradas Escrituras. Lutero baseava-se na advertência de Paulo para considerar o irmão mais fraco, conforme Romanos, capítulo 14. Já a posição de João Calvino era um pouco mais restrita e advogava que apenas as formas estabelecidas pelas Escrituras poderiam ser utilizadas na adoração a Deus. Calvino só iria aceitar o que a Bíblia especificamente autorizava. Então, se a Bíblia era a vontade de Deus revelada, afirmava Calvino, então somente as ordenanças bíblicas seriam aceitáveis a Deus. Adições humanas deveriam, por consequente, ser todo abrogadas, porque Deus fez conhecer a sua vontade nas Sagradas Escrituras. Em outras palavras, a diferença real entre a reforma luterana e calvinista no culto pode ser disposta como o seguinte: Lutero ficaria com o que não era especificamente condenado nas Sagradas Escrituras, enquanto Calvino iria ficar apenas com o que era ordenado na palavra de Deus. Por causa disto, as igrejas históricas mantiveram uma das duas posições. No caso das igrejas presbiterianas, eles abraçaram a posição que Deus deve ser adorado segundo o seu caráter exige. Contudo, isto não significa padronizar um jeito cultural, um ritmo musical, uma única forma de expressar o corpo ou mesmo de sequência de liturgia pré-estabelecida. A bem da verdade, é preciso registrar que isto foi utilizado no passado. De forma inquestionada, nós devemos ficar com o que as Escrituras prescrevem, e isso ficou demonstrado nos dois itens anteriores. Entretanto, podemos perguntar o seguinte: que tipo de dança agrada a Deus para as igrejas que introduzem a dança na sua liturgia? Paulo ele pede que os homens de Deus levantem as mãos em oração em todo lugar, segundo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 8. E as mulheres também podem? Então essas perguntas nos norteiam no momento em que nós cultuamos o Senhor. O que a Bíblia diz acerca da ceia do Senhor quanto à frequência? Quem deve distribuir o pão, o vinho? Quais são os detalhes dessa celebração? Você já se perguntou quem pode dirigir a liturgia da igreja? Você já se perguntou qual a sequência de ações que o culto sempre deve usar? Para sermos honestos, não há uma ordem ou orientação explícitas nas Sagradas Escrituras sobre essas e várias outras perguntas de liturgia. Todavia, o princípio permanece inalterado. A palavra de Deus é a centralidade do culto a Deus. É dela, e apenas por ela, que podemos julgar o que agrada e aquilo que não agrada a Deus.
Nós cremos que os princípios da Bíblia são plenamente suficientes para instruir e também para regular o nosso culto, orientando-nos a fazer aquilo que nós precisamos fazer para adorar a Deus e aquilo que precisamos evitar para nós não pecarmos contra o Senhor, levando para Deus fogo estranho, conforme os antigos faziam e já era condenado em Levíticos capítulo 10, dos versos de 1 a 3. Então nós precisamos observar algumas coisas relacionadas ao culto. E se esse vídeo trouxe alguma orientação e esclarecimento para você, eu peço que você deixe aí o seu link, ou melhor, o seu like, que você se inscreva no nosso canal e que você assista os demais conteúdos que nós estaremos disponibilizando para você. E eu vou deixar aqui algumas sugestões de algumas obras literárias que você pode pesquisar sobre esse assunto. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.